Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a paisagem sonora, que é um conjunto de sons que constituem um determinado ambiente. Por exemplo, se a gente pensar em uma praia, todos os sons que constituem esse ambiente poderia ser o barulho das gaivotas, o som das ondas, as pessoas brincando ou conversando ali na areia, os vendedores ambulantes. Se a gente pensar em um meio rural, a gente pode pensar nos animais, vacas, galinhas, os tratores, tudo que tem em uma fazenda. Se a gente pensar em uma cidade grande, o som de várias pessoas andando na rua, buzinas, construções. Então, todo esse ambiente, carros passando, sirenes de ambulância, de bombeiro, aviões. Então, todos os sons que constituem um determinado lugar vão criar a paisagem sonora. Bom, e devido a essa grande quantidade de sons, principalmente em cidades grandes, como exemplo, aqui é uma cidade pequena e a gente já está tendo esse som interferindo aí na aula. Mas cidades grandes que têm uma grande quantidade de barulho, que muitas vezes vai causar até um transtorno mental em algumas pessoas. O barulho chega a ser tão perturbador que ele cria um transtorno, a pessoa não consegue dormir bem, pode criar aí uma deficiência auditiva se a pessoa ficar muito tempo exposta a sons muito altos. Por isso tem um estudo aí da ecologia sonora, que vai pesquisar sobre a influência aí desses sons para as pessoas, como isso pode afetar as pessoas de uma forma bastante negativa. Tem até uma proposta aí no material de apoio, tem uma tabelinha lá, essa tabelinha aqui, na folha número 1 do material de apoio, tem uns quadradinhos, que pede para vocês fazerem uma pesquisa durante 6 dias. Bom, aí você vai colocar a data, o tipo de som que você mais ouviu, a fonte sonora, de onde ele vem e o local onde você estava quando ouviu esse som. Por exemplo, no dia tal você acordou, aí você coloca lá o dia que você acordou, coloca que você ouviu o primeiro som do despertador. Então, qual é a fonte sonora? O próprio despertador, né? O local que você estava, na sua casa, no seu quarto, é basicamente isso. Pode anotar uns 2, 3 por dia e aí completa a tabelinha. Bom, aí na página 2 ainda, aqui no Conexões, tem um assunto bastante interessante, que é uma aplicação prática dessas paisagens sonoras. Se a gente pensar no cinema, que tem lá os efeitos sonoros, a sonoplastia, muitos desses sons são criados artificialmente. Antigamente, por exemplo, pensando nas radionovelas, os sons eram criados artificialmente e eram colocados lá para as pessoas meio que imaginarem essa paisagem sonora, se ambientarem. Por exemplo, se lá na narrativa as pessoas estivessem andando pela rua de uma cidade grande, provavelmente eles colocariam sons de buzina. Ou se a pessoa estivesse em um jardim, sons de pássaros, talvez o barulho do vento, tudo é criado artificialmente, através da sonoplastia, para criar esse ambiente, essa paisagem sonora. Principalmente quando a gente só escuta, a gente imagina o ambiente. É como ler um livro. Quando você está lendo o livro, você não imagina os personagens e o ambiente em que eles estão. A gente também pode imaginar os sons desses lugares. Dando sequência aí na página 13, vai falar das paisagens nas artes visuais, tem um textinho para vocês lerem e tem uma proposta aqui, ó. Você já observou a paisagem ao redor da sua escola, do seu bairro, da sua cidade? A gente não está tendo aula presencial, mas certamente vocês já conhecem o ambiente aqui da nossa escola, nem que seja externamente, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Observe o ambiente externo da escola e nas linhas a seguir escreva suas impressões. Bom, fale como é o ambiente externo da sua escola. A gente tem árvores, tem um muro, né, que circunda toda a escola. Vocês só conseguem ver externamente nas janelinhas. Tem a portaria, tem o portão de entrada dos dois lados. Tudo que você conseguir
ter de primeira impressão, só dessa impressão visual aí, você vai anotar aqui nesse espacinho. Aí ali embaixo tem uma outra proposta que é o desenho de memória. Você não precisa vir aqui até a escola para lembrar mais ou menos como ela é. Você tem isso gravado na sua memória. Desenho de memória é toda essa lembrança, essa memória que você tem de determinado lugar. Por exemplo, não precisa ser nenhum lugar, pode ser qualquer outra coisa. Se eu pedir para você desenhar um carro, por mais que você não consiga desenhar um carro com o máximo de detalhes possível, você tem uma memória de como seja um carro, ou um elefante, ou um leão. Você vai desenhar, claro que com a sua técnica, com os seus limites, mas você vai lembrar mais ou menos de como seria esse animal, ou esse objeto. Então, desenho de memória é isso, e a proposta é que você cria um desenho de memória em uma folha sulfite ou no seu caderno de arte da nossa escola.